Oi, o meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje eu tenho aqui uma mulher incrível que é muito engajada nas redes sociais, que fez da história da vida dela o propósito de vida dela. Ela é doula, ela é idealizadora da iniciativa Doulas de Adoção, ela é mãe do Tom e eu resumiria em uma palavra: acolhimento. Mari Muradas, bem-vinda ao podcast. Obrigada por essa apresentação. Mari, primeiro, né, muito obrigada mesmo por você ter vindo. Eu conheci você recentemente, talvez um ano, um pouquinho mais. E é muito legal quando a gente se depara na internet com pessoas que a gente fala: nossa, que pessoa legal, eu queria ter começado a seguir antes. E você levanta pautas muito importantes e, conforme eu fui conhecendo um pouquinho mais de você, eu tive essa percepção de que você é muito sobre acolhimento, sabe? Sobre puxar para si pautas que são maiores que você e não necessariamente que impactam diretamente a sua vida. Super. E você tem um propósito de vida que é de realmente acolher, de ajudar. E eu acho isso muito bonito. Então, eu queria falar um pouquinho sobre você hoje aqui. Eu fiquei muito honrada pelo convite. Eu escuto o podcast desde o primeiro episódio. E eu também só fui te conhecer quando o Bento nasceu, assim. Acho que na semana que o Bento nasceu, acho que inclusive por conta da Kelly até. Sim. E eu falei, gente, que mãe incrível, que mãe legal, que delícia. Então, estou muito feliz de estar aqui trocando com você. Obrigada. Viu? Obrigada, Mari, também. Bom, vamos lá. Como a gente vai amarrar essa história? Porque eu acho que vamos começar da Mari recém-nascida. Você foi adotada recém-nascida, né? Fui. E eu queria saber como foi essa abordagem na sua família, assim. Você cresceu sabendo disso? Isso foi algo que veio depois? Me conta um pouquinho dessa parte. Sim, eu fui entregue na maternidade, né, numa entrega legal, aos 5 dias de vida. Eu fui adotada numa adoção clássica dos anos 80, a brasileira, que o nome correto seria uma adoção ilegal, né? Minha mãe, minha família tinham contato, soube do meu nascimento, e eles acabaram me adotando muito no susto, assim, não era algo planejado. Uhum. Mas eu fui adotada por uma mãe que também foi adotada, e eu acho que isso fez muita diferença nesse acolhimento. Então, a adoção nunca foi tratada como um tabu, eles sempre me contaram, mas teve em algum momento da minha infância que eu bloqueei essa informação, assim. Uhum. E era meio óbvio, porque os meus pais eram muito mais velhos, né? Então, quando eu começo eu já nasci tia, eu já sou tia-avó, então era algo que estava muito claro. E aí, na adolescência, a gente foi ter essa conversa de novo e era todo mundo assim, mas a gente já te contou essa história antes. E eu realmente tinha apagado, e minha memória é muito boa. Eu tenho lembranças, assim, de muito pequena, com detalhes, mas com certeza isso vem sempre, né? Eu falo que a gente nunca desengatilha o trauma do abandono. Uhum. A gente aprende a lidar e ressignificar com ele e prestar atenção nesses sinais quando ele está apertado, esse botão. Mas Sim. É um grande impacto, e eu falo de ter trabalhado com isso com uma naturalidade ao longo da minha infância, fez com que na vida adulta fosse mais fácil lidar, mas com muita terapia, né? Não é o mais fácil, é um processo constante. Mesmo. E esse bloqueio, ele é um recurso da psique, né? Total, é uma defesa. De colocar embaixo do tapete o que não se quer ver, não se quer lidar. E eu imagino você mesmo tendo crescido num lar que tinha uma mãe provavelmente muito empática com a questão da adoção, por ter passado por isso e ter sido sempre jogado muito limpo. Ainda existe toda essa marca. Sim. Imagina para quem tem despertares muito mais traumáticos, um acolhimento muito inferior a esse. Não, né? E sem contar, né, se a gente levar em consideração que hoje, né, com o ECA, com as adoções legais, a gente preserva ao máximo a biografia da criança. Na minha história, eu só pude resgatar um pouco da minha biografia e acabar tendo contato, né, com parte da minha família biológica. Eu tenho uma irmã, hoje adolescente, que a gente convive, porque minha mãe respeitou isso. Uhum. Mas, na verdade, as adoções ilegais no passado, elas aconteciam com um grande apagamento. Então, muitos filhos que foram adotados, adultos, me procuram nesse impacto, né, de eu não sei nada da minha história, minha família não conta. Existe essa ideia dessa gratidão compulsória, mas por que você quer falar sobre isso? Mas a gente te ama tanto.
Por que você quer cavocar nessa história? Eu gosto muito, eu vi você falar já, talvez na TPM, não lembro onde, mas que é isso, a gente precisa parar de associar a adoção à caridade. Super. Né? E que a caridade a gente faz em outros lugares, de outras formas, e que é só uma via de parentalidade. Sim. Então, ou você vai gestar uma criança, ou você vai adotar uma criança, e dessas duas formas você vai virar mãe, né? E pai. Então, isso é um olhar muito importante que eu acho que a gente tem que ter para a adoção, porque existe, sim, as pessoas... Algumas pessoas, obviamente eu não vou generalizar, mas que a partir da adoção se sentem grandes heróis, assim, né? Muito, eu acho que e isso foi algo utilizado, né, ao longo da história, ao longo de muitas religiões, inclusive, como sendo visto como um grande ato. Né? Você se torna uma pessoa melhor quando você adota, quando você levanta essa bandeira. Então, às vezes as pessoas até falam, você é militante da causa da adoção. Eu falo, não, gente, eu sou militante da igualdade social. Uhum. Eu sou militante para a gente poder falar sobre adoção com o respeito que a adoção merece, que as pessoas envolvidas merecem, mas a gente precisa, antes de tudo, a gente precisa problematizar o porquê que a adoção Sim. é tão comum ainda, né? O que faz essa roda girar dessa forma? Quem muitas vezes se beneficia com isso? Qual que é esse letramento social e racial, principalmente, que as famílias precisam ter quando vão adotar? E que, infelizmente, falta, porque é colocado facilmente nesse pedestal. Sim. Quantas mulheres você conhece que adotou e que você já pensou, né? Ou que as pessoas pensam, nossa, que incrível, olha, ela adotou. Sim. E quantas genitoras vocês ouviram essas histórias de que entregou ou teve um filho destituído pelo poder familiar e a gente não ouve, a gente não sabe, né, sobre e isso. assim, é engraçado, né? Ao mesmo passo que a gente coloca essas pessoas em lugares de heroínas por terem adotado, a mulher que gesta e entrega o filho para adoção, ela é a grande vilã da história, né? E aí a que adota é a salvadora. E a gente passou recentemente, né, num caso público, midiático, que foi super desrespeitoso em muitas camadas, que foi o da Clara Castanho, e que trouxe para o holofote essa questão, na verdade, essa indecência, que é realmente a forma com que a gente lida. Então, não pode entregar para adoção num ato consciente de que não tenho condições e que essa criança vai ter uma vida melhor, onde eu não serei a mãe. Então, gestei, mas não sou a mãe. Eu acho que a gente precisa separar isso. Nossa, gente. Porque ela não é mais a mãe, ela gestou. Não, e é isso. A sociedade patriarcal não está pronta para essa discussão, porque é esse lugar do mito do amor materno que acha que só o fato de você gestar, você já constrói afeto. E você já está ali com esse título de mãe, tem que ser a mãe perfeita, não é só mãe, tem que ser a mãe maravilhosa, devota, incrível, benevolente, entregue para aquela maternidade. E não problematiza que a biologia não garante esse vínculo de afeto e que é um papel social e que nem é esperado na biologia que a gente se apaixone perdidamente, que a gente vivencie isso. O que acontece com a gente, eu acho, com a maioria, quando nasce, quando a gente vê aquela criança, é um senso de responsabilidade gigantesco, onde você realmente vai virar um bicho para fazer de tudo para aquela criança né, se alimentar, para ela ter condições controladas você quer ali. Sobreviva. De sobrevivência, exatamente. Porque você entende, cara, essa criança não sabe fazer nada, esse bebê aqui depende de mim para absolutamente tudo. Então, a gente é tomada, num primeiro momento, desse senso de responsabilidade que é, sim, avassalador e que facilmente se confunde com esse amor incondicional. Mas tem que ter escolha para isso, né, Lari? Acho que é esse mais importante de tudo. Essa escolha precisa existir, ela tem que ser... E mesmo num nível muito de desejo, uma escolha consciente, muitas vezes a gente ainda fala, mas será que eu queria mesmo? Mas, nossa, tá tão difícil, é tão complexo. Sim. E não é... O amor, ele é uma construção, né? Vai ser muitos dias, todo mundo romantiza isso. Eu, na minha primeira gestação, na segunda, era esse lugar de... Nossa, vou amar imediatamente. Eu falava, mas eu ainda não amo, eu ainda não é amor. Não é esse o nome. Não é amor, eu me sinto muito responsável, eu quero muito que dê certo, sinto muito medo. Foi um puerpério com muitos gatilhos, inclusive da minha própria história como bebê, isso foi muito nítido.
Mas amor mesmo, de falar, nossa, agora eu amo, foi depois de muitos meses, assim, né? E é complexo, não se fala sobre isso. E aí é esperado que essa mulher, que muitas vezes, nas condições mais tristes e vulneráveis, e com todos os abandonos, desde o Estado até sociais, né? Ou de um parceiro ou de uma parceira nessa relação, só o fato dela ter engravidado, ela é obrigada a amar, ficar com aquela criança, aceitar, cuidar. Então, não dá, para mim, não dá para a gente militar para adoção sem falar sobre aborto legal, seguro, né, para Sim. todos nesse país. E aí a gente entra numa outra discussão que é polêmica, mas que a gente precisa falar sobre, e que existe uma ideia de que quando a gente fala sobre o aborto descriminalizado, a gente está incentivando como se o sonho de alguma mulher no planeta fosse engravidar para poder abortar, né? Então, e a gente tem números oficiais de que países em que descriminalizaram o aborto, inclusive diminuiu, Sim. Porque não é simplesmente um aborto chegou lá, pronto. Existe um acompanhamento psicológico, onde se fala sobre isso, não se toma essa atitude num ímpeto de desespero, né? Então, muitas vezes, o acompanhamento psicológico que vem junto com o aborto legalizado, ele interrompe o processo de aborto. E as pessoas acham ainda que é sobre, matar crianças. Ele traz acolhimento, né? Que é sobre isso e que essas pessoas não têm. Pânico de engravidar é normal, assim, o pânico depois do positivo, mesmo quando a gente quer muito, a gente é tomado por meu Deus do céu. Sei muito bem. Socorro! Então, a gente precisa... É uma roda que tem muitas engrenagens, né? E elas precisam todas estar em sincronia para que a gente consiga ter alguma dignidade em todas as esferas, né? Maternidade, via gestação, via adoção, aborto. Acho que nada está separado, né? Não, E quando você fala sobre esse amor construído... eu acho que é muito sobre o seu livro. A Mari, gente, também tem um livro, que é O Filho é Filho. É um livro infantil, só que, assim, aqueles, né? Infantil na carinha, mas ele toca muito a todos e adultos e fala sobre a construção desse amor entre pais e filhos, que vem muito desse seu lugar de não importa onde foi gestado, filho é filho, não é filho do coração, não é filho de criação, é filho, sem, né, ponto final. Só que é sobre a minha maternidade também, é sobre, né, que eu tenho um filho biológico, então claro que esse amor é construído através das experiências, né, do dia a dia mesmo, nos momentos marcantes. E você fala, tem até um trecho do livro que eu coloquei aqui. Eu vou ler um pedacinho, posso dar spoiler do seu livro? Que todos os bebês nascem da barriga de alguém. Alguns vão para o colo dessa mesma barriga, outros não. O importante é ter colo para todos. Tem gente que chama filho do coração, mas eu gosto de dizer filho, só filho. Porque o que faz filho ser filho não é o lugar de onde ele veio. E aí tem uma coisa muito linda, porque eu preciso deixar esse livro em aberto para as pessoas comprarem. E aí eu vou pular a parte... o meinho, pode ser que no futuro alguém procure semelhanças físicas entre nós e pergunte sobre a nossa história. Talvez o seu coração fique pensativo. Não tem problema, está tudo bem. Escute a minha voz repetindo no seu ouvido que o que importa é ter colo. Você tem colo para vir e eu tenho colo para lhe dar. E aí, isso não é só sobre uma relação de... relação humana, né? É relação de mãe e filho, pai e filho, independente da via de parentalidade, né? Então... É um livro que eu quero deixar registrado, que é muito lindo, que vocês comprem. Tem na Amazon, foi lá que eu comprei. E que eu acho que ajuda também humaniza isso até para as crianças mesmo. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso na infância e a criança se sentir livre para falar dentro da escola sobre de onde ela veio e o que ela sabe sobre a história dela, e eu ter um filho que está preparado para essa conversa e não se chocar. Nossa, sim. É muito mais sobre esse outro filho que está preparado para acolher esse amigo. Exatamente. Eu quero que o Bento, quando se deparar com uma estrutura de família que é diferente da dele, não se surpreenda com aquilo e que ache aquilo natural e que não seja uma pessoa, uma criança a contribuir para a potencialização de um trauma que já por mais que seja... Já existe. Né, que seja acolhido, que seja honesto e tal, sempre vai ter esse trauma dentro do outro.
E eu acho que esse livro contribui para tudo, para a identificação e para o acolhimento também, sabe? Então, Obrigada. eu amo ele muito. O livro, eu falo que ele é uma história engraçada, porque todo mundo fala, ai, que lindo, você é doula. Nossa, você é autora de um livro infantil. E eu falo, nossa, as pessoas realmente pintam com anjos, querubins e flores ao redor, porque esse livro nasceu do meu emputecimento e da minha raiva, assim, no fundo da minha raiva. Eu estava com o Tom com 3 meses de vida, 4 meses de vida, Nossa, no um sling. livro do puerpério. Total. E eu fui numa livraria tomar um café e eu falei, nossa, estou montando uma biblioteca para o Tom. Acho que é importante eu ter livros sobre adoção. E aí pedi para a vendedora o que ela tinha de títulos sobre adoção. E daí ela trouxe um primeiro livro, que era uma tradução de um livro que é um livro infantil de um autor que eu adoro. Até quando eu vi, eu falei, nossa, que legal, ele falou sobre adoção. Daí tô lá na 3ª página. Olha, os seus olhos são muito semelhantes, né? Nem parece que você foi adotada. Eu falei, gente, mas Nossa, que por abordagem, que hein? está comparando fisicamente, né? E você olhava, assim, na ilustração ainda tinha super infelicidade de que não tinha nada a ver. Sim. O bebê com a família. Daí eu falei, ai, não, esse daqui não sei se eu gostei, se tem outro. Ela, ai, tenho. Daí ela veio, ai, tem esse aqui. Esse, olha, esse recebeu um prêmio. E, assim, é o livro mais racista que eu já li nos últimos anos. E eu, puérpera, o que você espera na hora? Eu caí no choro. E eu comecei a chorar alucinadamente na livraria. E eu, sabe assim, achando, gente, acho que eu estou sensível, não... Será que eu entendi direito? Reli, e aí eu chamei a vendedora. Eu falei, não, lê comigo esse pedaço aqui. Eu amo a mãe completamente descompensada. Será que eu estou entendendo isso? Eu falei... E aí ela leu comigo, ela fez... Nossa, é mesmo, né? E é um livro que, além de falar como se fosse uma maternidade compulsória, né? De uma mãe que quer ser mãe, uma mulher que quer ser mãe e vai lá e pega a criança e leva... E que é uma adoção interracial e que gera um incômodo. E ela compara a filha como um pedaço de bolo. É super legal. A mensagem do livro para famílias interraciais, assim, Meu ela é Deus. ótima. E aí eu fiquei em desespero, eu chorei horrores. Essa vendedora, um dia eu até adoraria que eu encontrasse ela de novo, porque ela me acolheu ali no condições que ela tinha. Com certeza lembra desse momento. Eu cheguei em casa e eu falei, Fábio, eu vou escrever um livro infantil, não é possível, é 2018. E um livro foi premiado, e o outro livro não tem nada a ver. E, assim, é assim ainda, 30 anos depois, que as pessoas ainda estão contando adoção para as crianças dessa forma, não é possível. Sim. E aí fiquei com isso na cabeça, o Fábio deu risada, né, puérpera, com um bebê de 4 meses, bom, vai eu vou sim. escrever um livro. Vai. Ai, claro, Vai amor, sim. legal. E um dia, tomando banho, o banho para mim no puerpério era sempre o momento mais sagrado, eu vou realmente tomar banho com calma, você acolhe a criança, é isso, eu preciso desse Sim. momento, é o momento que eu pratico mindfulness no meu dia mesmo. Uhum. Veio o texto praticamente psicografado e com falas que a minha mãe trazia. Ai, que bonito. Então, foi muito uma lembrança mesmo de um resgate. Tá, quando eu era criança, como que a gente falava sobre isso? Uhum. E eu brinco, né? Minha mãe, eu achava isso... criança não entendia. Toda noite a gente rezava pelo útero que me trouxe. Eu achava que todas as crianças do mundo rezavam pelo útero que te trouxeram. Assim, era uma coisa normal, assim... Eu falo que eu acho que eu rezei tanto pro útero que me trouxe que eu acabei virando doula e trabalhando com útero e placenta de tanto ela colocar isso. Mas isso era uma forma dela. Uhum. Era uma coisa importante para ela. E foi sempre desse jeito. Então, quando o texto veio, eu mandei para Rafa Carvalho, que é da Matrescência, que é da editora. Sim. A gente é amigas lá desde a Califórnia. Uhum. Eu mandei para ela meio que, sim, você acha que o texto tá ruim? Nem vou bater na porta de ninguém mais. Assim, Mandei é isso. sair. Tô te mandando porque a gente é amigas. Me fala o que você acha. E ela amou, ela falou, a gente precisa publicar, tá incrível. Mas foi algo que eu nunca imaginei na vida. Sim. Então, ele caiu como uma surpresa boa, mas que nasceu da minha raiva. Minha raiva me move muito. Eu sou uma pessoa que fico... eu sou Capricórnio, eu fico bem irritada facilmente, mas a raiva me move, a raiva não me congela. É uma força. Assim. Assim. Ele veio nisso.
Que bom que você deu vazão e que você conseguiu dar vazão a essa raiva, né, prestando um serviço realmente, porque é muito, muito, muito lindo mesmo. E aí você falou agora, desde a época da Califórnia. Então, você foi adotada no Brasil. Fui adolescente. E você foi adolescente com a sua família ou não? Não, fui sozinha. Tá. E lá você virou doula. Lá que foi que eu virei doula. Como veio isso? Cara, vou ser doula, porque isso a gente tá falando de que ano? Eu fui para Califórnia final de 2010, assim. E você foi 2009. Ser doula quando? Começou isso? Eu me formei, terminei, era 2011. Cara, 2011. são 12 anos atrás. 2011, 2012, Eu fui ouvir sobre doula muito tempo depois disso, assim. Mesmo na minha gestação, dentro da minha bolha ali, até tinha bastante... né, tem bastante gente falando sobre doulas, mas ainda não é algo muito disseminado, assim, né, pro topo do funil, vamos chamar Nem assim. Inacessível, infelizmente. Inacessível. E de onde veio? Assim, nos Estados Unidos estamos mais na frente nisso? Isso, super. Né? E eu estava na Califórnia, que daí leva isso em consideração a mais, né, nessa relação com o parto e nascimento. Mas também foi desses improvisos da vida. Eu já fazia minha formação de educação somática, eu sou educadora Feldenkrais, e o Feldenkrais ele trabalha com movimento, né? Com autoimagem, com neuroplasticidade. E eu dava aula de consciência pelo movimento para gestantes, porque era um grupo ali que tinha tido interesse. Eu fui para a Califórnia, fiquei 8 anos trabalhando lá como babá, então já estava nesse universo... Sim. De parquinhos, das mães grávidas. Então, foi o primeiro nicho que eu fui trabalhar dando aula de consciência pelo movimento. E aí, eu tive uma aluna brasileira que falou, você não aceita ser minha doula? E eu fiz, nossa, aceito, né? Mas o que eu preciso? Precisa fazer um curso para pegar esse certificado para poder entrar no hospital. Eu falei, tá bom. E aí, eu fui para Los Angeles fazer o curso com uma brasileira que mora lá e ela é maravilhosa, Ana Paula Markel. Ela tá no documentário Business of Being Born. Ela foi doula da Alanis Morissette, de várias celebridades. Ela é muito maravilhosa, essa mulher. E ela já é doula há muitos anos. Eu fui fazer a formação com ela, porque eu falei, é uma brasileira, né? Eu já estou aqui há tanto tempo. O tempo que eu fiquei lá, eu ficava com muitas saudades. Eu sofria de saudades do Brasil. E aí, nos primeiros 10 minutos de curso, era uma semana de curso... Bateu. Nada. Ela falou logo de cara, se vocês vieram aqui para fazer essa formação por alguma questão da vivência de parto de vocês como mulher ou da vivência de parto de vocês como bebê, vocês precisam cuidar disso antes de doular qualquer outra pessoa. Eu, na hora, falei, bom, deu para mim, deixa eu ir lá descer, pedir meu dinheiro de volta, não vai rolar. E foi um baita gatilho, né? Porque eu estava vivendo um outro casamento, que foi muito resgate desse trauma de abandono. E para mim foi muito nítido aquele momento de falar, universo, você é muito sacana. Sério, que eu não parei para pensar nem um minuto nesse convite, que talvez isso ia ser intenso demais para a minha história. Que isso ia mexer Que ia mexer, e que eu entendo essa sensação quando eu vejo bebês sendo separados em cesáreas, me dá a sensação de angústia, e eu trabalho isso há anos, e não vou conseguir, não vai dar. E aí, no primeiro intervalo, eu puxei a Ana Paula e falei, olha, quero te agradecer muito, foi maravilhoso essa manhã, mas eu preciso te dizer que eu não vou voltar amanhã, tá? Eu vou conversar ali, se eu consigo... Porque você falou uma frase que eu entendo a importância e o impacto dela e o respeito pela história da outra pessoa, porque não tem como você ficar, né, puxando a sua história quando você está atendendo o outro, como que você separa isso muito bem. Mas eu fui adotada, eu fui entregue na maternidade, e eu acho que talvez não seja uma experiência legal eu acompanhar partos, e eu preciso viver, né, preciso lidar com isso. E ela foi muito maravilhosa, que ela me acolheu, me abraçou, ela falou, na verdade, eu acho que tem aí um lugar incrível para você cuidar. Você sabia que aqui existem as doulas de adoção? Doula de adoção, e lá é um modelo totalmente diferente, é por agência... né, existe um valor monetário nas adoções. Então, existem doulas que prestam serviços para essas agências de adoção que acompanham essa gestação e esse parto das genitoras que vão entregar os bebês e o puerpério da família que adotou.
E quando ela me falou sobre isso, eu falei, nossa, primeiro me veio um lugar assim, existem partos onde podem ter momento de despedida e de respeito ao bebê, isso já é Novo, um Sim. novo universo. Uhum. Então, isso já é um lugar de um respeito àquela biografia num ponto muito profundo Sim. de cada uma das identidades. Onde tem um assim. rito ali, vamos chamar assim, É um né? rito Onde de você despedida. finaliza uma relação para você iniciar outra. Eu vejo isso às vezes em filmes, assim, né? O Juno mostrou, mas não mostrou tanto, Sim. porque ele tem esse corte, né? Uhum. Eles não chegam a ter essa despedida tão Sim. aflorada, ali tão explorada. Mas é que as histórias também não são Juno. A gente também romantiza. E quando eu conto essa história aqui no Brasil, eu sempre conto com frio na espinha, porque não dá para as pessoas acharem que aquele modelo é ideal. Sim. E tentarem reproduzir aqui num país com tamanha desigualdade social que a gente vive, falando que eu estava morando e vivendo num estado onde o aborto legal existe. Sim. Então, as pessoas que decidiram entregar para adoção, elas tiveram outras opções, né? Uhum. Então, isso tem um ponto muito importante. E aí a Ana foi muito maravilhosa para mim, porque ela me conectou com vários terapeutas e com as pessoas que já trabalhavam como doulas de adoção ali na região. E eu fiquei praticamente 1 ano em processo terapêutico profundo. Aquela aluna que tinha me pedido, eu fui super honesta e falei, que eu ia te olha... perguntar agora, e não rolou, essa não foi a sua primeira... Não foi, eu falei, olha, não vou poder, tá num processo mais intenso, mas já conheci outras pessoas que pude indicar, Uhum. mas fiquei ali entrei em meses de um processo de ressignificação muito profundo, assim, de essa é a minha história. Não dá para voltar e nem desejaria mudar, porque se eu mudo a minha história, eu não sou mais quem eu sou. Eu não conheço minha mãe, eu não tenho meus irmãos, eu não tenho minha família. Sim. Não é sobre isso. É sobre reconhecer, né, o meu papel nessa história, o papel das outras pessoas e tratá-la com respeito. Né? Ela isso foi muito importante. E aí foi um pouco isso. Então, lá eu já virei doula e virei doula de adoção meio que simultaneamente nesse processo. Então, era legal. Eu achei que tinha sido na linha do tempo, você tinha primeiro sido doula e depois... Porque doula de adoção, eu confesso que é uma coisa que eu tomei conhecimento através de você. Sim. Então, que me parecia muito nova e que veio a partir da sua vivência como doula. E aí eu acho que vamos fazer um parênteses aqui, porque eu acho que ainda tem muita dúvida sobre qual é o papel da doula. Então, a doula de parto tenta resumir para a gente qual é o papel de uma doula. Eu tive uma e eu recomendo que todo mundo tenha. Me senti extremamente acolhida, respeitada no pré, no durante, no pós. No pós foi muito importante também. Mas ainda tem muita dúvida. Se eu tenho uma enfermeira obstétrica, eu preciso de uma doula ainda? Se a minha equipe é particular... faz alguma diferença ter doula? As pessoas ainda têm um pouco de dúvidas. Então, qual o papel de uma doula de parto? Eu falo que o papel da doula ela é uma profissional, primeiro, com um enorme treinamento numa escuta ativa e empática. E que, vamos combinar, né? Seria lindo se todos os profissionais técnicos também tivessem essa habilidade aflorada. Mas não, isso é um pré-requisito para você ser doula. Como você não atravessa a história do outro, como você abre um espaço para que aquelas pessoas tragam as dúvidas que elas têm sobre aquele tema sem nenhum julgamento. Validem aqueles sentimentos. Muito. Então, é um lugar de validação de sentimento e curadoria de informação. Então, a doula não vai nunca te dizer faça isso ou faça aquilo. A doula vai te trazer essas informações com evidência científica para que vocês tomem a melhor escolha, né, para esse processo parental, para essa gestação, para esse parto e para esse bebê. Né? Então, é como que a gente abre o campo mesmo de escuta e facilita essas informações atualizadas, né? E baseadas em evidência, porque tem muito achismo e basta ter uma família grávida que já começa os pitacos não solicitados e que no mesmo dia você escuta coisas completamente opostas de pessoas com ótimas intenções, muitas vezes. Então, é como você auxilia essa família, porque principalmente num primeiro filho, é um universo vasto, infinito e, né, completamente desconhecido.
E assustador. Muito. Né, é realmente entrar num quarto escuro e não saber o que te espera, assim. E, claro, hoje a gente tem muito acesso à informação de todas as vertentes, assim, todas as linhas. Por isso, eu acho que para mim foi muito importante a entrevista com a Doula, que, na verdade, ela me entrevista. E, a partir daquela entrevista, eu entendo qual é a abordagem e o nível de envolvimento que a gente vai ter naquele processo. E, para mim, foi muito... Cara, foi muito bom, assim. Primeiro, porque em épocas de internet a gente é muito inundado por informação. E ela me ajudava a filtrar de acordo com o que eu acreditava. Então, ela pegou muito a minha essência, o que eu queria para a minha vida, o que eu queria para o meu filho, qual era a mãe que eu tinha na cabeça, o que dava para ser, o que não dava. E ela me ajudou muito, assim, tanto com bibliografia. Então, li livros incríveis. O Bessame Mútil mudou o meu maternar, assim, eu recomendo para que todas as grávidas leiam ele. E eu, assim, fiquei meio neurótica eu li um monte, o cérebro da criança. Enfim, eu li um monte de coisa, tanto que, recentemente, eu peguei uma pilha de livros dessa época e doei para minha doula para que ela pudesse disponibilizar numa biblioteca que ela tem de um... Eu não sei exatamente o que é, mas eu esqueci o nome. Tipo uma organização de doulas e que presta serviço para... acho que até comunitário. Então, eu repassei essa bibliografia e, assim, querendo ou não, eu tive uma obstetra fantástica, extremamente humana, mas, ainda assim, uma médica. Sim, que está cuidando de uma outra esfera de uma outra esfera, com uma agenda lotada. Sim. E que ali, no meio da tarde do meu último trimestre, desesperada, porque bateu sei lá o quê, ela vai me demorar, às vezes, sei lá, um dia inteiro para me responder. Primeiro que eu me solidarizo muito com médicos do WhatsApp, porque deve ser um negócio... É uma coisa cultural nossa, que eu falo, como a gente vive ainda o lugar da serventia, que a gente tem que se doar por completo. Porque em qualquer outro país do mundo, você não tem um WhatsApp do médico que te acompanha. É absurdo. Assim, jamais. Eu não queria ser a pessoa que chamava ela, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu tinha estabelecido uma relação com a minha doula, onde ela seria o meu ponto de suporte ali, em qualquer dúvida. Então, para mim, foi muito importante. Eu não me senti, primeiro, culpada por recorrer a alguém, né? E ela estava, assim, não vou dizer aquela coisa, nossa, estou aqui 24 horas esperando você. Não é essa relação com a nem doula. Um pouco. Por favor, gente, não entendam errado. Mas ela tinha, assim, esse lugar mais de me acolher, uma dúvida que, às vezes, não é a médica que vai né, estar ali disposta para isso. Então, para mim, foi muito bom. E o pós-parto... E ela, inclusive, se formou consultora de amamentação recentemente. Que legal. Mas no pós-parto, ela foi na minha casa, com um monte de sling. Porque eu falava, essa criança nada dá certo. Não fica fora do colo, eu tô exausta. E ela foi lá, me ensinou. Então, assim, o pós-parto foi muito bom. E ela validou minhas emoções, explicou sobre baby blues e tudo mais. Então, eu acho que esse apoio emocional da doula é muito... E ele é um apoio contínuo. É isso que eu falo muito para as famílias. Assim, é desde o início da gestação, que ainda está tudo muito abstrato e que vocês estão fazendo essas pesquisas. E o mais importante da doula é esse lugar de, vem cá, a gente pega na mão de vocês, mas quem dá o passo são vocês. Sim. A decisão é a gente. É sua. Só que como que eu te auxilio a ter um planejamento na vida, mas principalmente que você te escute. E que vocês, né, numa relação de um casal, que vocês conversem, entendam o que é real e importante, para que vocês sejam um suporte uns para os outros nesse processo, porque não é fácil. E pouco importa quem fez, como que outra pessoa fez, porque é um pouco esse lugar que às vezes as pessoas me buscam para contratar, como se fossem dar o check que tem a doula e está garantido nessa caixinha perfeita da humanização. Você tem que estar muito aberto para uma doula, porque a doula não vai fazer nada por você, assim. Então, ou você assume, você abre espaço para o papel da doula nesse seu processo de gestar e parir, ou não precisa, assim mesmo, sabe? Porque precisa de muita... É muito ativa a nossa participação nessa relação com a doula, né? E é uma jornada de autoconhecimento. Total. A doula não vai te encontrar. Né? A doula vai te fazer perguntas, às vezes, inclusive, que vão te pegar num lugar que você fala, nossa, é verdade, né? Eu preciso pensar sobre isso. Puxa, precisa. Porque, sim, é um filho, né? Sim. Você também, a sua maternidade, são o que é importante para você. E ainda mais nesse mundo de redes sociais, que eu vejo eu vejo mulheres se afundando no puerpério, nessa comparação de um recorte
mínimo da vida de uma outra pessoa e editado, ou de uma amiga e levando isso em consideração, ou pessoas maternando pela expectativa alheia da outra mulher. Dane-se o que outra mãe está fazendo. Sim. Eu quero saber o que funciona para mim, como que é esse processo nessa família, nesse momento. Às 4 da manhã, quando acorda na minha casa, é o meu cansaço, Sim. né? A minha situação específica. E é isso, eu tive a sorte de ter uma amiga no puerpério ao mesmo tempo que eu. Isso é muito maravilhoso. Cara, o Bento é do dia 20 de janeiro. Eu também. Mesmo? E o Bento é aquariano. Porque por causa do horário, eu ainda sou capricórnio na raspinha. Ele vai explicar pro resto da vida dele. Coitado, que ele é aquariano. Mas, porque quando você vai na revista, de dia tal, dia tal. Às vezes tem revista que acolhe como sendo capricórnio e outras não. E aí o Bento vai ser para sempre, vai ter que explicar. Mas enfim, ele é do dia 20 de janeiro, a Mia é do dia 21 de fevereiro. Nossa, é muito pertinho. Então, só que assim, as coisas bateram tão diferentes para mim e pra Fabi, que é essa minha amiga, a privação de sono quase enlouqueceu ela. E eu sou uma insone. Então, eu também. De todos os... A privação de sono, para mim, foi o menor dos problemas, eu juro. E quem me ouve, acha que eu sou louca, assim. Só que ela, teve um belo dia que ela acordou, ela falou assim, cara, eu vou jogar minha filha pela janela. O que a gente vai fazer para resolver isso? Falou com o marido dali, ela achou um formato que eu nunca sugeriria, porque não me doeu ali. Sim. Então, é muito perigoso a gente espelhar a nossa experiência na do outro, porque o calo aperta em diferentes lugares para cada um, né? E você conseguiu separar a sua experiência dos processos de dolagem? Super. Foi muita terapia, né? Ainda é até hoje, assim, eu falo que esse não fazer terapia, não estar analisada na vida é um ponto muito importante, porque também as pessoas me perguntam, meu filho chegou a ver adoção, já bota na terapia? Eu falo, gente, não. Calma. Espera. Né? A criança, adolescente, a família vai vir e vai lidar com as questões quando tem condição, estrutura emocional, muitas vezes até de desenvolvimento cerebral mesmo, para lidar. E de fala, porque você precisa saber minimamente elaborar o seu sentimento. Então, você coloca a criança sem recomendação, né? Sem uma orientação muito mandatório, cedo, né? Só porque é adotado, a gente também entra com esse estigma, né? Que é o filho adotivo, ele é problemático. Sim. Ele entra de acompanhamento como sempre o adotivo muitas vezes entra num lugar muito pejorativo e não é sobre isso, mas conseguir reconhecer também que todos nós temos traumas e que trauma é algo inerente da vida. A gente abriu o olho, acordou, respirou, a gente vai se traumatizar, independente do que foi, né, com essa chegada da criança. Mas para mim foi muito importante primeiro pensar que eu fui muito sortuda nessa minha história, em diversos momentos da vida, porque eu poderia ter caído numa família horrorosa, numa adoção ilegal, onde não tinha nenhum amparo psicossocial do Estado para avaliar aquela família. Então, eu já tive essa sorte tremenda, mas muito num sentido de... A gente ainda tem muita coisa para melhorar para as crianças hoje, que estão vivendo adoção hoje, em 2023. Você falou do livro, uma escola, um ano e meio atrás, me chamou para fazer uma roda, porque os amiguinhos, né, chegaram em casa e um filho falou, não era adotado, comentou com a mãe que a adoção era quando a mãe não gosta do bebê e dá o filho. E ela falou, não, adoção não é isso. Quem te contou isso? E ela não sabia. E é isso, assim, uma criança de 6, 7 anos, começando essa conversa. E por que isso ainda está sendo perpetuado dessa forma? Sim. Né? Então, foi muito lindo. E, no fim das contas, na escola, na sala, tinha uma criança que tinha vivido a adoção. E, depois da roda, ele levantou e quis contar a história dele para os amigos. Olha, isso foi muito impactante. Traz um lugar assim, de orgulho mesmo da própria história. De apropriação. Né? Não precisa ser segredo, não precisa ser tabu. Então, eu vi essa oportunidade de ter trabalhado lá, colhendo esse processo e acolhendo o puerpério dessas famílias que adotaram como um lugar de vamos tirar esse esqueleto do armário. Sim. Não precisa ser tratado isso mais como um segredo. É claro, né, que infelizmente tem histórias que nos desestabilizam e é isso, né? Assim como tem partos que eu acompanho de famílias biológicas,
e que, infelizmente, acontece uma violência obstétrica, acontece uma situação, e você sai de lá e você precisa marcar uma sessão de terapia para aquele mesmo dia. E chorar em posição fetal. Mas é a vida, né? No trabalho É. de todo mundo tem dias que são difíceis e Todo tem mundo dias chora no banheiro que algum dia. Sim, né? Em agências, então... Já passei Sim. por isso. Você tem um termo que eu também... Eu acho que eu ouvi a primeira vez de você, que é mãe de bebê breve, né? E você já passou por alguma experiência sendo doula de uma perda gestacional? Super. Já, mais vezes do que eu gostaria, inclusive. E ainda assim, você consegue... Não acessa em você ou... Eu vejo que é um lugar que, primeiro, assim, tem um impacto muito grande na qualidade da presença que uma situação dessa de um parto despedida e um luto exigem da gente. Porque esses temas, né, até pouco tempo atrás, e isso foi muito importante. Assim, eu vivi a minha perda gestacional em 2017 e logo nessa sequência eu já fui fazer todo o processo. Eu sou a pessoa da terapia, eu adoro Foi a primeira isso. gestação. Foi minha primeira gestação. E fui, na sequência, já, né, mergulhar e tinha, assim, por sorte, eu caí num psicólogo muito maravilhoso de luto e que ele facilitava uma roda de famílias que tinham vivenciado essas perdas. E foi numa dessas rodas que eu falei que eu precisava me colocar como mãe, que eu, sim, aquele bebê existiu, mas ele tinha sido um bebê breve, né? Foi uma gestação que eu perdi com 12 semanas, então foi muito breve, mas que me colocou num papel de mãe. Sim. E foi um jeito de acolher a existência desse bebê, né? Tanto que o Tom, ele fala que ele é o segundo filho, né? Ele tem essa percepção. Sim. Mas o que me veio ali na sequência foi que eu me juntei com outras mulheres. E aí eu conheci a Lígia Aquino, que ela é do Instituto do Luto Parental, que é uma mãe que viveu uma perda no parto da filha, já com 39 semanas, e que foi nada acolhida. Naquela situação, tinha sido muito próxima a nossa experiência, e ela criou um instituto para acolher sobre isso. Então, eu sou voluntária nesse instituto, acolhendo famílias que passam pelo processo de luto, mas eu já vivi as experiências mais diversas, né? Eu já vivi a experiência de ser um bebê que já tinha falecido intraútero e que a gente ia ter esse parto de despedida e acolher e validar, permitir que aquela família, né, ficasse com aquele bebê no colo o tempo que quisesse. Difícil, Mari, meu Deus do céu. O mais difícil, Ari, para mim, dessas experiências, é idolar um parto de um bebê vivo depois. Porque a gente vive um mundo em que, infelizmente, as pessoas estão tão desconectadas de si, que me dá um lugar, assim, eu já tive essa experiência específica, né, que foi o parto do Nilo, que foi um parto muito impactante, de uma família muito, muito especial para mim, que a gente conseguiu criar essa egrégora de despedida e de respeito para aquele bebê o máximo possível, e que, na sequência, era um parto de um bebê super, né, com vida, saudável, e que estava todo mundo tão desconectado, fazendo FaceTime, postando, ligando para as pessoas, que eu precisei sair daquela sala e chorar, porque eu falei, as pessoas não dão conta que esses primeiros instantes da vida desse bebê não voltam. E Sim. Qual é o tamanho do privilégio de você ter um bebê vivo, saudável. Indo para casa com você, né? Então, isso para mim me impacta mais, esse lugar dessa não qualidade da presença, às vezes, e que parto exige isso. Sim. Exige essa qualidade. Por isso que a presença da doula, muitas vezes, é um impacto maravilhoso na vida de quem está parindo, porque é aquela pessoa que está muito atenta a esses microsinais de presença, né? E isso produz ocitocina, isso produz conexão. Total, né? Isso então, aí impacta, né, o pós-parto ali muito. E é isso, essa relação que você tem nesses momentos, espero que não sejam tantos, mas, né, de vida e morte. É o mesmo. E você sente toda aquela dor, aquele luto de um lado, enquanto tem... E assim, você tem um limite até onde você pode... Você não pode gritar na sala de parto e falar, pelo amor de Deus, né? Você precisa ser sustentação ali para aquela família nessa situação, né? E isso é uma coisa, assim, que eu... É claro que cada um faz o que quer da sua vida, mas essa espetacularização do parto é uma coisa que me incomoda também, assim, e que eu não topei para mim, não quis gravar nada, eu, né, não tinha foto, não tinha... E pessoas perguntam assim, nossa, mas você não tem nenhum registro? Eu falei, cara,
não queria estar preocupada onde está fotógrafo, que ângulo vai estar. Eu tenho uma memória muito forte do meu parto que eu nunca vou esquecer, assim, sabe? E que eu estava lá, foi um parto muito complicado para mim, emocionalmente falando. Acho que até hoje eu não estou preparada para falar muito sobre ele, mas eu entendo essa desconexão ali, porque como eu senti muito medo no parto do Bento, eu não consigo imaginar um cenário ali em que eu não tivesse 100% voltada para aquele processo, sabe? Então, você acompanhando tantos casos e tantas pessoas que gostariam de estar naquele lugar em outro nível de presença, eu entendo que deve dar um... É um impacto. E é isso, assim, acho que tem... os registros, para muitas pessoas, é muito importante nessa construção até dessa narrativa, desse storytelling. Tanto que o meu último atendimento como doula é sempre num lugar da gente validar e cada um contar como que lembra desse processo, a gente ter esse fechamento dessa lembrança do parto. Sim. Mas é isso, existem profissionais hoje em dia, ainda bem, né, de foto e vídeo, que elas são completamente invisíveis ali. E que não gera. Mas existe o oposto. Existe esse lugar de qual é o cenário ideal. Será que eu estou bem nesse take para estar parindo desse jeito? E que isso, gente, não flui. Não. Né? O processo... Bloqueia a ocitocina, não tenho certeza. Certeza, né? Cara, não é fisiológico. Você não se entrega para aquela coisa que é visceral. Eu tenho alguns registros e que eu tenho muito carinho por eles, que eles são tão embaçados e tremidos, que foram feitos pela Dolores, pela minha obstetra, e pela minha doula, pela Vivi, e que são pessoas que estavam ali no momento, e era um momento muito, muito íntimo, meu e do Bruno, tanto naquele trabalho de parto ativo e naquela dor excruciante que eu senti. E eu olho, eu tenho muito carinho, são os registros que são suficientes para mim, e tá ótimo. Tenho uma selfie minha do Bento e do Bruno, assim, que ele veio, assim, que ele saiu, veio direto pro meu peito. Então, para mim, funcionou, e eu tenho essa história para ser contada, porque a gente fica meio... Será que preciso? Mas é esse o papel de faz sentido para mim? Sim. Nesse momento, vai me ajudar ou vai me bloquear nesse processo que eu estou vivendo? Vou querer ou não? Né? Então, são perguntas muito íntimas e que, às vezes, as pessoas não fazem essas perguntas para si e entram só nesse lugar de... não, mas falaram que foi depois é legal, depois eu olho e... Eu acho que o fato de eu ter uma vida que com frequência tem uma câmera, eu gostei de ter um momento que não tivesse, sabe? Total. Então, talvez muito da minha resistência fosse, cara, deixa eu ter alguma coisa que não está sendo documentada, sabe? Deixa eu guardar esse pedaço tão valioso para mim, só para mim. E quem tem que lembrar sou eu, e é isso. Não fiz FaceTime com ninguém. Eu falei pro Bruno, nem avisa que eu entrei em trabalho de parto. A gente vai avisar quando o Bento nasceu, o tamanho, o peso, e é isso. Porque não queria nem estar preocupada de, nossa, passou quantas horas, minha mãe deve estar... Nossa, não, isso é muito... Minha mãe sabia porque só ela estava comigo em casa, e ela sabia que eu tinha entrado no trabalho de parto, né? Então, ela sabia, mas o resto eu falei, Bruno, quando nascer. Mas são relações que já se deram esse contorno. Sim. E isso é um papel também que eu falo que a doula ajuda a família a construir esse contorno. Ajuda mesmo. De, olha, o que é importante para vocês? Dane-se o que a sua mãe está falando, o que sua tia, o que seu pai... Se concentre em vocês e como que a gente blinda esses desejos, né? E como que vocês se organizam de tal forma que não te atravesse. Porque esses atravessamentos, eles podem acontecer e eles são muito perigosos, principalmente no puerpério, que a gente está com esses medos todos, com todas as dúvidas, e que qualquer comentário vindo de pessoas com muito afeto ou pessoas completamente desconhecidas desestabilizam. Totalmente. Né? Então, é um lugar que a gente tem que ter esse cuidado de construção. E de quem você vai deixar entrar naquele momento tão particular, tão íntimo, né? Eu tive pouquíssimas pessoas... credenciadas a isso, não sei se para as pessoas isso está bem elaborado, mas também é delas. Exato. Eu fui uma puérpera completamente maluca, assim, eu fui uma puérpera que eu fiquei numa situação, o Tom nasceu em casa antes do previsto, na madrugada antes do chá de bebê dele. Eu não estava preparada, e era um bebê surpresa, então a gente descobriu que era o Tom ali, então tinha muitas coisas para processar. Mas ele me ativou muitas memórias desses meus primeiros dias também, do hospital. E eu tinha muita dificuldade de que as pessoas pegassem ele no colo. Eu só conseguia deixar o Fábio pegar ele no colo. A minha mãe e minha sogra, acho que foram pegar o Tom no colo, ele tinha quase 1 mês. E eu deixei isso muito claro. As pessoas chegavam e falavam,
ninguém tá pegando ele no colo, tá? Eu tinha, assim, era dor física, não era algo... Ai, ela é só uma chata, ela não quer. Não era Não, eu um tinha uma sentimento sensação banal. muito forte, muito incômoda. E eu disse assim, com todas as letras. Se isso é uma questão para vocês cuidem disso na terapia de vocês. Não vou me colocar numa situação desconfortável, nem o meu filho chorando no colo alheio, para agradar vocês, e adultos. tirarem a foto com a criança no Não colo. vou. Isso é maravilhoso. E isso é para tudo, assim. Essa... Hoje em dia eu olho para trás e falo, nossa, Ousada. você estava bem brava, né? Você não foi fácil, assim. Mas eu me respeitei. Mas te salvou. E foi muito importante ter me respeitado. Claro. Bom, esses limites aí que a gente... Porque esses limites são muito importantes, porque no puerpério é muito engraçado. Existe uma queda de um abismo, onde você, na gestação, é a rainha do Nilo, todo mundo te paparica, todo mundo quer saber de você, quer te ver, quer perguntar como você tá. E, de repente, parece que você sumiu do mapa. Ninguém tá nem aí para você. Só querem saber do bebê, que não tá nem aí para elas. E isso eu acho fantástico. Eu falo, gente, essa pessoa não sabe nem que eu e ele não somos a mesma pessoa. E pior, só querem saber do bebê recém-nascido. Só. Porque eu fui também, eu não aceitei visita. E aí, Também nos não. 4 meses, quando eu liberei, ninguém mais veio. Essa história, titia não vê a hora de nascer e vou te bajular e vou cuidar. Todo mundo sumiu. Ainda bem que eu dava curso para grávidas, que eu tinha, né, que eu ia nas rodas de amamentação e eu fiz novos amigos com filhos nesse movimento. Sim. Porque todo mundo some. É só o recém-nascido que importa. O bebê de 1 ano e meio, então, ninguém te pergunta como é que você tá mais, né? Já querem saber cadê o próximo. Quando vai dar um irmãozinho. Que fofos. E a gente falando agora, me veio que eu ontem, eu abri uma caixinha e uma menina falou uma coisa que eu acho que você é uma boa pessoa pra gente falar um pouco. Que eu falei muito sobre esterogestação no meu puerpério e o quanto isso me salvou, o entendimento desse conceito, né? E ela falou, cara, eu tomei conhecimento disso através do seu perfil e mudou completamente, porque ela falou que ouviu isso quando ela estava grávida ainda, e que, buscando mais, isso foi realmente o que salvou o puerpério dela, onde ela entendeu tudo aquilo como um processo natural, fisiológico e passageiro. Então, às vezes, a gente fica tão imerso no nosso conhecimento e nas nossas pesquisas e acha que todo mundo já sabe sobre, e não é bem assim. Não. Então, como eu imagino que muita gente, ou tentantes ou grávidas, possam estar ouvindo, eu acho que vale a gente falar sobre a esterogestação, que me veio muito também através de leituras na gravidez. A minha doula foi uma pessoa que me abriu essa porta e falou, olha... Existe um rolê aqui, ó, que é intenso. Você ainda vai ficar com essa coisa grudada aí o tempo inteiro e faz parte. Então, vamos falar um pouquinho sobre a esterogestação. A esterogestação é como se a gente pensasse, né, na evolução humana. Todo bebê, no mundo animal, o bebê nasce, ele não tem mais tanta essa dependência física, né? A girafa nasce, ela sai andando. Não rola com a gente isso. Então, o bebê fica mais ou menos, vamos contar, eu acho que mais para frente na literatura vão vir estudos dizer, gente, essa ideia que é só 3 meses também estava errada, tá? Porque eu acho que é um pouquinho a mais que isso. Sim. Mas, pelo menos, né, nesse período recém-nascido, o ambiente, o bebê ainda não se deu conta que ele saiu do útero. É um universo completamente devastador e aterrorizante. Desconhecido. Eu amava a pediatra do Tom, que ela me explicava, olha, é isso, ele tá lá, ele tá com algo vindo muito, muito, muito estranho, com muito medo, vou morrer. É um pum. Não morri, nossa, não morri. O que agora? O que vai acontecer? O que é esse ruído? O que é essa temperatura? Sem a gente pensar e levar em consideração que a gente vive uma sociedade em que bebê não é nada. Sim. Bebê não é ser humano, bebê não é tratado com respeito. Bebê é manipulado das mais diversas formas, colocado a roupa mais desconfortável possível, porque é bonitinha, gola, botões, strass, o que for,
pra agradar o adulto. Bota o bebê dentro de uma abóbora, sabe? Pra fazer foto. Ai, não vamos nem falar sobre Então vamos... Porra! Caralho! Encasulado, desculpa. né? Cara, você pegar o bebê com 2 dias e enfiar ele dentro de uma abóbora. E você sabe que, infelizmente, esse mercado que lucra muito com esse tipo de imagem... já foi muitas vezes denunciado que existem bebês que são praticamente dopados, né? Com funchicória, com chupeta, com coisas que deixam o bebê mais calminho. Ai, que ódio, Mari. E como que o conselho tutelar não bate na casa dessas pessoas? Ninguém tá preocupado com Por isso, que ninguém vai né? na casa da Anne Guedes? Aquela... Foi ela que começou essa esse porcaria rolê. que tinha em Mas todo numa consultório. época que ninguém nem falava sobre estrogestação. Sim. Que o bebê realmente era aquele... Ai, que fofinho. Ai, que lindinho. E apenas isso. Então, a estrogestação, a gente leva primeiro em consideração que o bebê ele é um ser que tem demandas e desejos e vontades e necessidade física e sensorial de contato. Sim. E isso tem um impacto, gente, muito maravilhoso no cérebro do adulto que está cuidando, independente se pariu ou não. Sim. É um lugar que, quando a gente se coloca com disponibilidade para atender as demandas desse bebê, que tem, né, de choro, de fome, de frio, e tem contato físico, no nosso cérebro de adulto, é como se a gente tivesse uma oportunidade, pela dose de ocitocina elevadíssima que os bebês nos proporcionam, a gente tem como reacessar como foram as nossas experiências no passado e ressignificá-las. Não é mudá-las, não é curá-las, não é nada disso, mas é ressignificá-las no sentido de falar, tá, eu não tive o meu choro acolhido. Quebrar um ciclo. Quebra um ciclo no sentido que, quando eu acolho esse choro desse bebê, para o meu cérebro, pouco importa se o meu choro não foi acolhido em 88 ou agora em 2018, quando meu filho nasceu. Mas existe esse potencial de você produzir essa sinapse que não aconteceu lá, de falar, nossa, quando eu tenho uma demanda emocional minha importante, eu sou ouvida, eu sou acolhida, eu sou respeitada, né? Eu falo sobre consentimento quando eu vou tirar a fralda desse bebê, quando eu vou trocar essa roupa sobre esse bebê. Então, essa relação ajuda muitos adultos, e por isso que é tão difícil, que eu falo que o bebê ele nasce com um espelhinho de batom, pequenininho, que a gente enxerga só um tantinho da nossa sombra. Sim. E ele vai crescendo, esse espelho vai ficando cada vez maior. A gente está com um convite constante. E é num lugar de, puxa, foi diferente do que eu recebi. Sim, é difícil dar algo que eu não recebi. Sim. Mas eu posso entender que nessa relação eu me acolho também. Total. Não é papel do meu filho me acolher. Não é papel do meu filho me dar colo. Não é papel do meu filho me maternar. Não é nada disso. Mas eu tenho uma opção e uma escolha de proporcionar para ele e para mim essas atitudes que me acalmam. Então, essa demanda, né, os recém-nascidos, eu adoro. Eu acho, assim, a parte do trabalho da doula que eu falo que é a mais curiosa e divertida. Eu fico com os frames da memória muito marcados da família indo para o hospital, que ela tá assim no lugar, chegou o grande dia, vai nascer, e a primeira visita de pós-parto, assim, a cara das pessoas, o impacto que aquilo... Eu adoraria que algum fotógrafo um dia topasse essa ideia e fizesse esse estudo, sabe, de imagem do que rolou com essas pessoas em 3 dias, assim, quem são eles? Que é um lugar do desconhecido e que a gente ainda tem essa ideia de que o bebê dorme, né? Ah, é tão bonzinho, na primeira noite dormiu tantas horas. Não, eu tive a sorte, ele é super bonzinho. E aí o bebê vai fazendo download, né, na ele terra, aos poucos. De madrugada. E a cada soneca mudou o sistema operacional. Assim, você aprendeu a lidar com ele. Atualizou o software. Você fez tudo, atualizou o software, nada que você fez ontem funciona mais. Então, é uma constante tentativa, erro, falha, sucesso, erro de novo. Eu acho que vai por muitos anos. Muitos. Então, é construir resiliência emocional. Ele fez 2 anos. O software dos 2 anos é pesado. Eu me pergunto, cadê o bebê que estava lá antes? Assim, atualizou o software e nenhum aplicativo roda mais. Não, é tipo isso. buga assim, na sabe? primeira abertura. Ou eu tô tentando descobrir como é que eu lido. Mas lidar com esses 3 primeiros meses do Bento como um 4º trimestre, sim, me salvou muito, assim, ele, né? E eu sempre tentava me colocar no lugar dele, assim. Eu falava, que é isso, cara?
pum, é um sentimento de morte para ele. O acordar, sabe? Aquela sensação de estar... O dormir, por exemplo, é ele... Cara, o que está acontecendo aqui? Vou morrer agora, não vou fechar o meu olho, sabe? E a fome que vem, e o frio, e aquele cocô que vai até o pescoço, que claro que é incômodo. E de repente, ele tem espaço, né? É muito estranho, gente. Deve ser muito esquisito. E eles se mexem muito, então, né? Bom, a barriga é uma loucura ali naquele 7º mês, porque no 9º ele já está muito apertadinho. Mas eles se mexem muito. Aí, imagina ele começa não tem limite nas laterais dele. Sensação de queda constante, abismo. livre. Então, quando eu comecei a me colocar no lugar do Bento, eu não vou dizer que ficou melzinho na chupeta para mim. Não. Mas ficou menos difícil de lidar. E aquela sensação de nunca vai passar foi embora, porque eu sabia que ia passar. Porque as coisas vão passando muito rápido, as coisas escorrem pelas mãos Muito assim, rápido. na maternidade. E eu falo que maternar, um bebê pequeno, principalmente, todo dia tem uma despedida. E isso é uma coisa que me pega muito. Todo dia é uma roupa que não cabe mais, é uma fralda que preciso comprar de outro tamanho. E essa sensação de o tempo inteiro estar me despedindo, que até hoje me assola, é uma sensação que é difícil de elaborar. E aí, claro, tem muito histórico disso. Foi uma pessoa que se mudou muito de cidade. Então, eu fechei muitos ciclos e me despedi muitas vezes e de pessoas, de escolas, de cidades. E eu resgato... E é isso, o espelhinho lá... vai crescendo. Vai crescendo e vai trazendo para a superfície coisas que eu achei que... E lembranças que estavam muito encralacadas, assim. É um papel muito forte, por isso que eu falo que é tão avassalador. E o fato, né, eu acho que esse é um ponto muito importante da gente falar da estrogestação e a gente ressignificar o choro do bebê. E entender o choro como uma potência de comunicação nossa e que é um lugar de autorregulação essencial para todos os mamíferos, e é o único recurso humanos. dele. E o único. E o que acontece muitas vezes? Sim, os bebês vão chorar. É diferente a gente deixar um bebê chorando desassistido, que isso sim gera cortisol e traumas e abandono e marcas muito profundas, do que você tá com o choro acolhido e falando, filho, eu sei, eu tô aqui, eu sinto muito que você está sentindo isso. Eu gostaria de poder te ajudar de outra forma. Sim. E esse lugar, né, tanto no cérebro da criança, tem a abordagem do hand-in-hand parenting, que para mim foi muito importante ressignificar isso e poder olhar como o choro como uma potência. E é comprovado cientificamente que quando a gente chora, né, e dá aquele soluço de suspiro de alívio, o nosso cérebro libera a lágrima desse choro tem cortisol que estava na corrente sanguínea. Então, depois disso, as sinapses ficam melhores, com mais rápidas, com mais potentes. Então, isso eleva a qualidade, né, cognitiva do desenvolvimento daquela criança. E isso interrompe o nosso ímpeto de querer cessar aquele choro. Porque a primeira coisa que dá é o incômodo, né? De gente, não para de chorar, essa criança precisa parar de chorar. E é aí que, em muitos momentos, enfia a chupeta na boca da criança. Porque... A gente não está preparado mesmo para o choro. E o choro da criança incomoda muito. Muito, mas isso tem uma explicação muito linda da neurociência. Ele incomoda porque ele ativa os nossos neurônios espelhos. Então, faz com que aquele pai e aquela mãe que estão ouvindo aquele choro lembrem no sistema nervoso deles que exatamente eles com aquela idade. Sim. E aí, é muito difícil a gente fazer diferente do que a gente recebeu. É o recurso que tem. E por repertório mesmo. Por repertório. Então, vem um lugar quase instintivo de que eu vou enlouquecer sentindo esse choro. Eu falo isso muito para as famílias. Eu já tive relatos assim, muito emocionantes de pais, né, homens acessarem lembrança, de buscar o filho no berço e se virem ali também. Se lembrarem que tinham deixado a porta fechada do quarto com ele chorando por horas. Então, você poder fazer... Então, o filho resgata... coisas em nós que a gente estava ali. Ele nos dá a chance de cura, porque... E muitas vezes pode até ser que não de cura, mas você não consegue curar nada que você não identifica. Sim. Então, a partir do momento que ele permite a identificação de certas feridas, ele também te dá a chance de curar. Pode ser que você não consiga, mas ele te dá essa chance de curar. E falando de estrogestação e de puerpério, a mulher que adota, ela também passa pelo puerpério. E pouco se fala do puerpério da mulher adotante. Mas quem adota um recém-nascido... Em qualquer idade.
Também. E isso é muito interessante, porque o doula de adoção aqui no Brasil existe por conta disso, na verdade. Porque quando eu voltei para o Brasil, no final de 2016, a Maíra Aiello, que é a minha sócia no Instituto, me procurou e ela estava pensando em adotar. A Mai, ela é psicóloga, ela atende em rodas, né? Ela atende ciclo gravídico puerperal já há muitos anos e ela estava se sentindo sozinha. Sim. E aí ela falou, você é doula de adoção, nunca tinha ouvido falar. E eu literalmente fugi dela por meses. Porque eu falei, não dá para trazer o modelo americano para o Brasil, eu não vou trabalhar desse jeito aqui, não vamos falar sobre isso. Aí, quando o Tom nasceu, o Tom estava pitico também, foi bem nessa fase do livro. A Maria, a filha da Maíra, chegou. E eu senti, assim, necessidade mesmo de acolhê-la nesse processo. E aí a gente saiu para tomar um café, eu fui falar para ela, você está no puerpério? Ela falou, não, eu acho que às vezes eu tô, mas não. Eu falei, Mai, existe o puerpério na adoção. Eu acompanhei famílias lá vivendo exatamente sintomas de puerpério. Então, acho que você está no puerpério. Ela falou, não, mas na literatura não tem sobre isso. E aí foi maravilhoso, essa história me emociona muito, porque é dessa trajetória desses 4 anos... que na época tinha saído um estudo em Israel que comprovou o puerpério nos homens e que mostrou que tem a ver com esse gatilho da ocitocina, de você estar disponível afetivamente para as demandas de uma criança. Ai, só um parêntese, tem um documentário na Netflix? É dele. Qual é o nome? Não é Bebês em Foco? Esse, que eu assisti também, porque eu assisti tanta coisa que às vezes o nome me foge. Que tem um estudo com 2 pais, na verdade era uma paternidade dupla, ou seja, nenhum dos 2 ali gerou, nenhum dos 2 era pai biológico, e os 2 tiveram uma alta absurda nos níveis de ocitocina ao cuidar daquele recém-nascido, o que é fantástico. Isso eu assisti com o Bruno, eu falava, Bruno, assim, permita o contato pele a pele, se porque joga nesse... que vai acontecer, sabe? E então, isso aí me veio, essa informação, via essa... É uma série, na verdade. É uma série. E o quanto... E aí é tabu a gente falar de puerpério masculino e tudo mais, mas quando a gente entrou em contato com esse estudo, eu falei para a Mai, olha, se comprovaram em 2 homens, vai rolar na adoção. E aí ela falou, eu gostaria que as doulas de adoção no Brasil acompanhassem as famílias pretendentes e os filhos que foram adotados e as famílias que já adotaram, porque tem questões específicas da adoção que uma doula auxiliaria muito. Como que entra no processo, qual é o perfil que eu gostaria, já que eu já realmente entendi que eu não estou fazendo caridade, que o filho não vem para tampar buraco nenhum meu, como que eu organizo a minha vida, como que eu penso na minha estrutura, o que eu visualizo dessa parentalidade. E aí a gente fundou o instituto, começou a fazer a formação e a Maíra entrou no mestrado para estudar puerpério na adoção. Então, em 2018, não tinha estudo. Nossa. E a Mai defendeu a tese dela na sexta-feira, foi aprovada, comprovando que sim, existe puerpério na adoção, principalmente na maternidade, né, das mulheres. Ela focou na maternidade e ela começou um doutorado ontem sobre esse tema. Então, foi muito revolucionário, né, em muitos aspectos, e principalmente para ela, que na época, a desculpa para ela, na época, quando a gente teve essa conversa, foi: não tem na literatura. E hoje em dia eu falo para ela, agora tem. Tem. Você estudou, você vivenciou seu puerpério nas partes desafiadoras e nas partes muito incríveis, porque a gente está tão acostumado a só falar a parte ruim da gestação e do puerpério, e as pessoas não contam que, na verdade, por toda essa alteração desse nível de hormônio, a gente vivencia uma janela gigantesca de neuroplasticidade. Sim. Então, o cérebro fica muito mais fácil de absorver novas informações. Então, as mulheres que estão no puerpério das mais diversas vias, os homens que estão vivendo uma parentalidade, uma paternidade ativa, eles estão num nível de absorção, de aprendizado muito incrível.
né? Então, até as empresas tinham que cuidar mais e olhar com isso como uma vantagem, cuidar daquela família nesse que ainda lugar. É exatamente o contrário que acontece. É o oposto. Felizmente, o oposto. E uma vez que se expande, não tem caminho de volta, né? Eu Não. costumo dizer. Então, é uma revolução pro resto da vida. E aí eu me incomodo, voltar à vida de antes, voltar ao corpo de antes. Não tem nada de antes que volta. Nunca. Absolutamente nada de antes Em vai nenhum voltar. momento. Não tem eu de antes, não tem nada de antes que vai voltar. Então, acolher muito essa jornada de maternidade, gestação, puerpério, como um portal para uma nova realidade, também é uma coisa que me ajuda a enfrentar e me ajudou desde o início, porque essa ansiedade de voltar ao antes, seja ele do corpo, da mente, da produtividade, é insano, porque não vai acontecer, né? Então, conseguir olhar para essa transformação de uma forma positiva e promissora e excitante no sentido de, cara, tudo pode ser, sabe? Tudo pode mudar e a mudança não necessariamente é para pior, né? E enxergar isso como esse gás, né? Colocar esse filtro, e não é ser poliana, não é não desvalidar sentimento, mas é colocar esse filtro que, pelo menos para mim, foi muito importante, que era, cara, o mundo não tá legal. E agora eu tenho um filho aqui. Que eu preciso fazer o máximo possível para garantir que ele tenha recursos para lidar com essas loucuras desse mundo, né? Não foi fácil. O puerpério do Tom foi 2018, foi outubro de 2018. Foi terrível. Foi assim, Foram a porta para o inferno. A porta para o inferno, né? Tanto que nessas últimas eleições, quando as pessoas começaram a falar, ninguém solta a mão de ninguém, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não posso ouvir essa frase, eu quero morrer. Não, essa frase me vem sensação de morte, porque para mim, nesses 4 anos, a gente soltou a mão de todo mundo e a gente está tentando reconstruir das ruínas, né? E vamos ter esperança mesmo, mas para mim ele me deu muito mais força. Eu falo isso, assim, se eu tivesse só entrado na livraria sem um bebê no sling e pedisse um livro de adoção, eu ia falar, nossa, que grande bosta esses 2 livros, né? Não vou comprar, não acabou, ponto. Sim. Para mim era como eu vou contar para o meu filho sobre isso dessa forma. Como que o meu filho vai ver que a gente ainda mora num lugar que é completamente desigual, que as pessoas são racistas. Como é muito, né, muito complexo e traz um gás, né? Então, enxergar o filho como esse trampolim. É um portal. É um portal. É um portal. E que nos dá muita essa vontade de fazer diferente, de transformar. Justamente por isso, já tem tanta coisa ruim, só que assim, meu filho acabou de nascer, ele vai ter ele tem muito tempo de terra, mais do que eu, assim. Então, primeiro, até eu falei com a Dani Arraes no primeiro episódio, de tipo, cara, não é ser uma pessoa alienada, não é uma pessoa que nega as coisas, mas minimamente eu preciso ter esperança nas coisas, eu preciso acreditar. Sim. Porque eu tenho um filho que depende muito ainda da forma com que eu vou guiar a existência dele, sabe? Para depois ele, claro, encontrar os próprios meios e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito presente depois que a gente experiencia a maternidade, que é muito esse olhar de futuro e de transformação e de esperança mesmo, por mais que pareça uma coisa de lunático. Mas é uma necessidade vital manter a esperança, assim. Não, é vital. Porque essa sensação de ciclos e encerramentos do dia que você trouxe, dessas despedidas constantes, e é isso, né? O parto mesmo, é um momento de vida, morte, vida. É rito um momento de passagem enorme. E é isso, né? Você mencionou sobre as situações desafiadoras. Eu nunca sei quando vai acontecer. Sim. Né? Algo tristíssimo no percurso. Você começa um acompanhamento e não você está ali. Né? E como que você se mantém ali, e na maternidade, para mim, isso fica muito claro. Eu falo que viver a vida com o meu filho me aproximou muito mais da morte e do respeito que eu tenho à morte, e como que eu valido que a qualquer instante tudo pode mudar, e como que a gente faz, e não, né, tentar fazer, vamos reconstruir todos os sonhos possíveis, com um planejamento de que sim, gente, é foda, é desesperador, tem dias que a gente está exausta, e validar isso, não esperar essa performance, esse lugar incrível o tempo inteiro. Eu acho que ter vivido anos nos Estados Unidos também me deixou isso muito claro. Lá tinha uma coisa que me revoltava, assim, num lugar muito importante. Eu tinha uma chefe que eu fazia babysitter para ela de vez em quando,
E que eu chegava e perguntava como é que ela estava, e ela sempre respondia assim, I'm fabulous. E eu sempre falava, amiga, Não é mas quem que tá possível. fabulous? E tava lá, tomando antidepressivo, tomando vinho no sip cup do filho para poder assistir. E eu ficava assim, gente... É uma sociedade tão fake nesse sentido, né? Até a Drew Barrymore colocou ontem um trechinho, você que repostou, que eu achei Do Machine Gun Kelly. Nossa, gente. Foi eu que coloquei. Eu fiquei emocionada com aquele diálogo. Eu fiquei muito emocionada com aquele diálogo, assim. E isso para uma sociedade americana... Disruptivo. Super. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, ontem eu compartilhei uma entrevista a Drew Barrymore, que eu entendi que ela é a nova Oprah. Nossa, maravilhosa, Ela é a Ana né? Maria Braga, mais, sei lá, Cool. mais a Fátima dos Estados Unidos. E ela recebeu o Machine Gun Kelly e eles tiveram uma conversa muito franca sobre, cara, não tô legal. Não tô bem. Às vezes eu não quero desdenhar do carinho que eu tenho pelo público, mas tem vezes que eu não tô afim de rir, eu não me sinto bem. E a Drew Barrymore acolhe essa fala do Machine Gun Kelly, falando que aquele é um lugar seguro, que eles podem conversar sobre aquilo. E, por um instante, parece que eles esqueceram Que estavam sendo filmados. que eles estavam sendo filmados, e aquilo foi para a televisão aberta dos Estados Unidos. E eu achei isso, assim, revolucionário. Não sei se estou exagerando, mas não, me tocou para mim foi tanto, muito. Mari. E eu estava nervosa de vir aqui também, aquilo foi muito importante. Eu assisti ontem e falo, cara, é isso, não sei o que vai ser. Não tem pauta, é uma conversa. É gente, conversando com gente. É conexão. E é isso, nesse sentido, que eu quero dizer, que as pessoas, elas ainda... A gente precisa, né? A gente está numa sociedade patriarcal escrota, machista. A gente ainda vai colher muitos desafios desses últimos anos, ainda como mulheres nesse processo, e que as pessoas não se permitem falar que a maternidade não é flor 100% o tempo inteiro. Não é. Sabe não que isso é difícil para mim ainda? Porque, assim, eu afundei muito... Em um dado momento da minha jornada de olhar coisa e tal, eu comecei a me deparar só com coisa muito ruim de maternidade. Isso também teve um boom Isso ali que foi difícil. E assim, a maternidade real sendo 100% associada a essa maternidade de dor, de sofrimento, de anulação, de luto. E eu entendo que esses sentimentos fazem parte, mas assim, eu falava, eu me recuso. Eu não vou viver essa maternidade exclusivamente por esse viés. E eu tenho um olhar muito... E, justamente, quando eu entendi que maternidade é despedida todo dia, isso me deu realmente muito... Me deu esse olhar bonito para a maternidade. Sim. Porque o que está bom agora vai acabar e eu vou sofrer, e o que está ruim vai acabar também e vai melhorar e vão vir outros desafios. E agora, nessa fase do Bento, de 2 anos, é uma fase que me demanda muito emocionalmente mesmo. Sim. Porque ele está emocionalmente muito... perdido, né? Porque ele começou a ter vontades e ele quer ser independente, mas ele não é independente, então ele quer, sei lá, comer a casca de ovo e ele não pode, e isso acaba com a vida dele quando eu não deixo ele comer. Então, tem sido particularmente difícil emocionalmente nesse sentido, ao passo que é a fase mais incrível. Eu falo, cara, a natureza não dá ponto sem nó. Não dá. Vai ficando mais incrível ao mesmo tempo que fica mais difícil. E a minha analista falou, Ariana, eu preciso que você fale em voz alta, que tá foda. Sim. Se você não falar em voz alta, você vai ser consumida por esse sentimento. Senta na cadeira e fala em voz alta, que tá difícil, que ontem você não queria ter que lidar com aquela situação do seu filho, e a gente precisa validar muito esse sentimento. E eu entendi isso, porque o que não é falado... vira uma craca dentro. No meu caso, virou problemas de saúde mesmo. Sim, eu tive episódios de repetição de alergia severíssimos. Eu também, te abraço. E foram 100% emocionais. Fiz os exames eu não completíssimos de alergia. Investigar e todo mundo fala, você tá ótimo, você não tem alergia a nada. Eu falei, legal. E ela falou, coisas que você não fala vão sair de alguma forma, e da pior forma. Sim. Então, sim, a gente precisa falar, e achar difícil não invalida a nossa experiência bonita de maternar. Não, e é esse lugar que eu falo... Eu trabalho com mães há mais de 10 anos e vi esse boom também. E aí eu falo como a gente tem que tomar cuidado e ter esse filtro. Por isso que eu falo, né? Poder ter recursos de conversar com outras pessoas, conversar com outras mães. É muito importante nesse sentido, porque foi um nicho das redes sociais muito lucrativo para falar da desgraceira da maternidade. Sim. Eu sempre questiono, gente, mas assim, eu sou uma mãe de merda o tempo inteiro? Não, eu fui naquela situação. Então, por que a gente vai ficar
né, com esse coaching mesmo, do coaching em cima da gente o tempo Sim. inteiro, de que tem que ser perfeito, tem que ser incrível. Não, primeiro que eu quero que o meu filho viva uma experiência humana. Ele, por algum motivo, está aqui comigo neste momento, neste planeta. Se ele quisesse ver uma experiência transcendental, definitivamente não era a Terra que ele teria nascido. Sim. Então, é uma experiência humana, que ele vai me ver falhar e pedir desculpas e falar, hoje está difícil, hoje eu não... Hoje a mamãe quer ficar em silêncio. Hoje não tem. Hoje não tem brincadeira. Hoje é isso que eu posso te oferecer, porque eu quero que ele também tenha essa transparência comigo. E é esse um ponto que é muito sensível e muito importante, porque a gente cria essa ideia do perfeito e do ideal, e que para filhos que foram adotados, isso é muito adoecedor. Porque a gente cresce ouvindo de todos os lugares, dos níveis mais sutis possíveis, nossa, que família incrível que você tem, né? Uma dívida eterna, né? E aí você precisa entrar num lugar de perfeição, tamanho, para suprir algo de recompensa, né? Você tem que recompensar, porque você... É. Porque aí a gente volta lá pro início da nossa conversa, porque você teve um herói que salvou a sua vida, e não é essa não relação, é isso, né? Ô, Mari, a gente super chegou no fim. Na verdade, acho que a gente extrapolou, mas eu ficaria aqui muito tempo falando com você. E eu vou fazer a última pergunta, que é a que eu faço para todo mundo, que é o que Mari Muradas precisa fazer enquanto Mari Muradas, para não passar em branco nessa vida. Olha, para mim, definitivamente saber que essas crianças que coloquei no mundo, esse meu filho, o filho que está para vir, que eles sejam seres humanos decentes. Porque, infelizmente, eu tenho essa ideia de que a gente não vai mudar o mundo patriarcal agora, nessa geração. E que, se eles não forem seres humanos decentes, essa conta vai voltar para mim. Onde quer que eu esteja, eu vou falar, aquela mãe lá que não foi agente de transformação. Então, assim, que eles sejam gentis com as pessoas, que eu consiga passar esses valores para eles, já tá para mim, é algo muito importante. Porque o resto vai se decompor em algum momento, de alguma forma. E Sim. Eu espero muito que eles fiquem, que eles vivam, que eles respeitem esse lugar que eles habitam e as pessoas que estão ao redor, mais que tudo. Perfeito. E que eles possam serem acolhedores também nesse processo. Então... E com certeza vão ser, porque se filhos são muito espelho e esponja dos pais e aprendem muito pelo exemplo, acolhimento acho que não vai faltar. Obrigada, pra querida. Eles, nem com eles. Mari, obrigada mais uma vez. Gente, se vocês não conhecem Mari, sigam ela nas redes sociais. Comprem o livro da Mari, porque é muito lindo mesmo. E até o próximo episódio. Tchau!